Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos estudar a última lição desse trimestre e a última lição deste ano. O título é Esperanças Esmagadas, mas finalmente revividas. Então vamos estudar a segunda-feira, é o segundo tópico. O título é Jesus cumpre a profecia. A pergunta A traz assim: quem foi crucificado com Cristo, junto com Cristo? Como isso cumpriu o que as Escrituras havia predito? Então Marcos vem relatando para nós no capítulo 15, 27 e 28, o versículo, diz assim: e crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda, e cumpriu-se a Escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 12, ainda diz: pelo que darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Diz a pena inspirada: com um coração ansioso, ele tenta ouvir alguma expressão de fé dos discípulos, porém ouviu apenas as lamentosas palavras, e nós esperávamos que fosse ele o remisse de Israel. Quão gratificante para o Salvador foi ter ouvido a expressão de fé e amor do ladrão moribundo, enquanto os príncipes judeus o negam e até os discípulos duvidam da sua divindade. O pobre ladrão, à beira da morte, chama Jesus de Senhor. Muitos estavam prontos a chamá-lo Senhor quando ele operava milagres e após ter ressuscitado a sepultura, mas ninguém o reconheceu enquanto morria pendurado na cruz, a não ser o ladrão penitente que foi salvo na hora 1/10. Os ladrões crucificados com Jesus foram postos um de cada lado e Jesus no meio. Isso foi feito sob orientação dos sacerdotes e principais. A posição de Cristo entre os ladrões indicava que ele era o principal criminoso entre os três. Assim cumpriu-se a Escritura, foi contado como transgressores, como diz o profeta Isaías. Mas os sacerdotes não perceberam o significado completo de seu ato. Assim como Jesus foi crucificado no meio dos ladrões, também sua cruz foi posta em meio ao mundo imerso em pecado. Como substituto e fiador do homem, a iniquidade humana foi lançada sobre Cristo. Ele foi considerado um transgressor para que pudesse resgatar os homens da maldição da lei. Ele, o portador do pecado, sofre a pena judicial pela iniquidade e torna-se o próprio pecado em favor do homem. História da redenção. Recomendo a todos ler esse livro, é maravilhoso. Ali tem muitos detalhes, mas então traz aqui para nós, irmãos, tudo se cumpriu, tudo que foi escrito ao pormenor, não passou nada ao lado. E uma das coisas que aconteceu foi Cristo ser crucificado com aqueles ladrões, conforme a Escritura tinha predito, né? E interessante notar que ali uma última alma, a última pessoa com Cristo ainda em vida, entregou o coração a Jesus. É maravilhoso isso, né? Pergunta B: o que fizeram com as vestes de Cristo após crucificá-lo? E como Davi predisse isso. Então vamos ver primeiro o relato de Marcos, o que fizeram com as vestes dele. Capítulo 15, verso 24. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre eles sortes, para saber o que cada um levaria. E o salmista agora, ele predisse o seguinte, Salmos 22, 18: repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre minha túnica. Então aqui Davi profetizou também o que aconteceria com o pouco bem que Jesus tinha, que era a sua roupa, né? Vamos ver o que a pena inspirada nos traz. Séculos antes da crucificação, o Salvador havia predito o tratamento que devia receber. É citado então os Salmos, né? A profecia a respeito das vestes cumpriu-se sem orientação ou interferência de amigos ou inimigos do crucificado. Sua vestimenta foi entregue aos soldados que o pregaram na cruz. Cristo ouviu a disputa dos homens enquanto repartiam entre si as vestes. Sua túnica era tecida de alto a baixo sem costura, e diziam: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver quem será ou quem vai ficar com ela. Então vemos aqui realmente o que foi feito com as túnicas de Cristo. Então tudo se cumpriu.
né? Ao pormenor, tudo ali se cumpriu. E novamente eu lembro aos irmãos, leia o livro História da Redenção. Vai ter uma noção bastante limpa, clara, bem distinta do que foi como é que foi elaborado todo esse plano de salvação para nós, o que funciona a graça, como é que funciona tudo. Então, vamos lembrar da necessidade desse conhecimento, que é importante não só para a nossa vida, como para levar a outros que ainda não conhecem ainda isso, né? Irmãos, Deus abençoe a todos, que essas lições possam achar guarida em nosso coração e nos fortificar a fé. É meu sincero desejo e oração. Amém.